nessa aula nós iremos aprender um pouco sobre a função PROC-V e 3 maneiras de utilizar ela, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu vou te explicar aqui, num contexto mais abrangente, é o que o PROC-V faz, tá? Função PROC-V. Vou digitar aqui PROC-V. O que ela faz? O PROC procura V verticalmente. Então ela procura ali, na verdade, né? Fiz assim, mas é assim, tá? Ela procura ali verticalmente os valores, tá? A partir de um critério que a gente determinar. Na prática, funciona da seguinte forma: toda fórmula do Excel que você for utilizar inicia com o igual na frente. PROC-V não é diferente, tá? É quando eu aviso para o Excel que eu estou ali ativando uma função ou a fórmula PROC-V, beleza? Então, olha só, PROC-V, valor procurado. Nesse campo, eu vou digitar qual valor que eu estou procurando ali. Então, como você vê, é muito simples de você entender o critério que ele procura, que você vai procurar. É o texto, é o número, é uma espécie, a letra, é uma espécie de caractere qualquer que você deseja. Então, o valor que você procura, tá? Nesse caso, vamos dar um exemplo aqui bem básico. Eu quero encontrar o nome Ana Beatriz, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu venho aqui, como é um texto, sempre que você for digitar texto em uma fórmula no Excel, você coloca ele entre aspas. Então, eu tenho aqui, ó, Ana, vou colocar Ana Beatriz, ok? Fecho aspas. Qual o valor que eu procuro, que eu estou procurando? Ana Beatriz. Ok, Marcos, então vamos lá. Qual é a matriz tabela? Quando ele fala matriz tabela, o que ele está dizendo, né? O que ele quer dizer? Onde está a fonte do dado que você quer encontrar? Onde é que está? Onde você quer encontrar a Ana Beatriz? Qual é o campo? Qual é a tabela que você quer encontrar a Ana Beatriz? Ou seja, qual é a base de dados que você quer encontrar esse nome aqui, que você quer encontrar a Ana Beatriz? Beleza, então a gente tem aqui, ó, a nossa tabelinha do lado aqui, que é, na verdade, que temos aqui, né? Uma tabela de vendedores, tá? Temos aqui uma quantidade de vendedores, se eu não me engano são 200 vendedores, e cada um tem ali o valor que foi vendido em determinado período, ok? A Ana Beatriz está aqui no número 7, a gente encontrou, só que, para exemplificar aqui, a gente viu o nome dela e resolveu procurá-la, tá bom? Então, o que é que acontece? O que eu quero aqui? Eu quero encontrar o valor da Ana Beatriz, eu quero que ele me traga o valor da Ana Beatriz. Então, vou dizer para ele que a matriz tabela está entre a coluna A e C. Fecho, número índice de coluna. Qual número, tal valor que eu quero que você traga, Ana Beatriz? Tá? Você quer que eu traga o nome? Então é a coluna B. Você quer que eu traga o valor que ela vendeu no mês? Então é a coluna C. Então é 1, 2, 3. Está na coluna 3, beleza? Fechei aqui. Quando ele fala aqui verdadeiro ou falso, que vai ser representado por 1 e por 0, ele está querendo dizer, olha só, se você digitar verdadeiro, ele vai trazer a correspondência exata. Tá? Ele vai trazer ali o valor exato, Ana Beatriz. Se você digitar o 1, tá? Que ele vai colocar verdadeiro, ele está atrás, na verdade, da correspondência aproximada. Então, se tiver ali, ó, Ana Célia, Ana Clara, ele vai trazer um valor aproximado. E não é isso que a gente quer. A gente quer aqui, ó, quando ele fala aqui de falso, que é representado por 0, tá? Que vai me trazer o valor exato da Ana Beatriz. Fecha aqui e... Opa, deu um erro. Marcos, que erro é esse? Esse erro é quando ele não encontrou ali o valor que eu procurava naquele determinado lugar. Mas esse erro foi proposital para te chamar a atenção para uma coisa. O PROC-V, ele procura da esquerda para a direita verticalmente, tá? Da esquerda para a direita. Quando eu digo aqui, ó, cara, procura a Ana Beatriz da coluna A, ok? Até a coluna C, que é a 3, onde está o valor verticalmente. Ele vai procurar ali na coluna C, verticalmente, Ana Beatriz, tá? Na primeira coluna da esquerda, Ana Beatriz. E eu digo para ele que a partir daquela coluna da esquerda, 3 colunas depois, tá? A coluna 3 a partir daquela coluna, ou seja, a coluna que está o nome, mais uma,
duas, três. É a próxima coluna, é a terceira coluna a partir da coluna que está ali a fonte do nosso dado, que está o nome da Ana Beatriz, tá? Então aqui no caso é o valor que está a coluna C. Se for pegar a seleção que a gente fez, está A, B, C, ou seja, 1, 2, 3. Está na terceira coluna da seleção que a gente fez, entenda, da seleção que a gente fez, tá? Não é da tabela em si. Então aqui tem dois erros aqui básicos, tá? Que a gente pode analisar. Primeiro, se eu estou vendo o nome, eu tenho que selecionar a partir de onde da coluna que está os nomes, ou seja, não é da coluna A, é da coluna B. Eu vim aqui, virei aqui e vou selecionar a coluna B. Tá bom, Marcos? Então, opa, referência está errada. Por que está errada? Porque agora que eu selecionei da coluna B, eu não tenho mais três colunas, eu tenho apenas duas colunas, ok? Então, eu clico no 2, opa, olha só, temos aqui 7.585, um valor válido. Será se realmente é esse o valor da Ana Beatriz? 7.585. 7.585. Então, esse é o PROC-V. Ele me retorna um valor, tá, a partir de um critério. Tá? Ele vai procurar verticalmente esse valor, ou seja, ele vai procurar aqui, ó, na vertical, na coluna, o nome Ana Beatriz, e vai me retornar, tá, o valor que ela quer, porque eu disse que eu queria o valor. Marcos, se eu quisesse que retornasse o nome da Ana Beatriz, eu só viria aqui, colocaria o 1 e Ana Beatriz, porque é a coluna 1. Ele vai me retornar o valor a partir da número índice da coluna que eu indicar. Se eu quero a coluna 2, ele vai me trazer o valor. Se eu quero a coluna 1, ele vai me trazer o nome da Ana Beatriz, tá bom? Isso serve tanto para você buscar um número ou validar um dado. Ah, eu quero saber se tem a Ana Beatriz aqui. Você vai colocar para que ver a Ana Beatriz e... Ok? Então, assim, hipoteticamente falando, se fosse Ana com dois N's, vamos dar um exemplo. Opa, não tem, esse número não foi encontrado, tá bom? Então, assim, basicamente, essa é a fórmula PROC-V, beleza? E eu vou te mostrar agora, a partir de agora, vou te mostrar três formas de utilizar o PROC-V no teu dia a dia, tá? Não só pegando aqui, olha aí, dizendo, ah, eu quero ver a Ana aqui. Primeiramente, é esse, um mecanismo de pesquisa. Vamos colocar aqui, ó, vendedor e valor vendido. Valor vendido. Beleza? Eu quero aqui, ó, transformar isso aqui em um mecanismo de pesquisa, tá bom? Em um mecanismo de pesquisa. Então, como é que eu faço? Primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui, ó, em uma lista, tá? Para quê? Para eu trazer os nomes para cá. Bonitinho, só para eu selecionar ela. Então, a gente vai usar aqui em dados, tá? A gente vai vir aqui, ó, dados, validação de dados, tá? E lista. Nessa lista eu vou colocar o igual e vou selecionar aqui os nomes que eu quero. No caso, já tem um nomezinho aqui, vendedores. Dou OK. Para que foi que eu fiz isso, Marcos? Porque vai aparecer aqui, ó, todos os nomes dos vendedores que eu quero, ok? Beleza, perfeito. Já tenho aqui uma lista suspensa de todos os nomes dos vendedores que estão aqui nessa nossa tabela aqui de informações de vendas, tá? Então agora aqui é o seguinte, a gente vai colocar o nosso PROC-V, tá bom? Beleza. O objetivo aqui é toda vez que eu selecionar um nome desse, ele me retornar o valor que ele vendeu, que aquele determinado vendedor vendeu naquele período. Então eu venho aqui, PROC-V, vamos repetir aquela fórmula que a gente fez anteriormente, tá? Valor procurado é o valor que eu selecionar, então vai ser sempre será essa célulazinha aqui, a célula E2, ok? E matriz tabela da B a C, ok? Fechou? Número índice de coluna, onde está o valor que eu quero trazer? Em coluna C. Então, é a segunda da minha seleção, é a segunda coluna da minha seleção. Eu quero o valor exato, então seleciono 0 e fecho aqui. Opa, Marcos, deu um erro. Por quê? Porque simplesmente de onde a gente está faltando uma informação para a fórmula poder trazer ali o dado que a gente quer. Então, para que, se você não quiser que esse erro apareça, tá? Se você não quiser que esse erro apareça para você, que não fique feio aqui a
seu mecanismo de pesquisa, tá? Você pode usar a função se errou. Se erro, que ela vai retornar o valor que você deseja caso a sua fórmula dê erros, caso o seu PROC-V dê erro, tá bom? Então, se erro é bem simples, você coloca aqui, se erro, se essa fórmula aqui der erro, valor, se esse valor aqui der erro, então eu quero que você me retorne o valor zero. Ok, deu erro, retornou o valor zero, entendeu? De novo, se esse meu valor aqui, se essa minha fórmula PROC-V me retornar um erro, eu quero que traga o valor zero para mim. Ah, mas se eu quiser que venha vazio, Marcos, simples, você vai abrir aspas e fechar aspas. Ok, vazio. Tem uma fórmula, mas aparece para mim ali o resultado vazio. Vamos deixar assim vazio? Ok, vamos deixar assim vazio. Beleza, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai testar nosso mecanismo de pesquisa. Beleza? A gente vai testar aqui a nossa ferramenta. Então, toda vez que eu selecionar um vendedor, eu quero aqui saber quanto a Amanda vendeu. Opa, 7.955. Olha só, 7.955. Então, nós já temos aqui um mecanismo de pesquisa. Sempre que eu mudar aqui, ó, Ana Beatriz, 7.585, tá? Pode ajustar aqui. Ah, mas agora eu quero saber. Deixa eu ver aqui. Agora eu quero saber quanto o Arthur Miguel vendeu. Opa, o Arthur Miguel vendeu 5.500, 5.180, ok? Quanto vendeu aqui a Ana Laura? Ah, 7.030, muito bem. Quanto vendeu aqui o André? Quanto vendeu o André? 6.475. Quanto vendeu a Ana Vitória? Opa, 8.880. Então aqui você tem um mecanismo de pesquisa. Sempre, cara, quanto foi que o vendedor, vamos lá, Ana Liz vendeu? Cara, Ana Liz, vamos aqui, Ana Liz, cadê a Ana Liz? Ana Liz está aqui. Ah, chefe, ou cliente, não sei, para quem você vai prestar essa conta, você vai dizer, ó, a Annalise vendeu 9.250. Então o vendedor chega lá e quanto é que eu já vendi no mês, se ele não tem um controle, etc. Tô dando exemplos aqui, tá bem hipotético. Ó, cara, tu já vendeu 9.250. Beleza? Então você vai ter aqui nesse mecanismo de pesquisa essa busca rápida aqui, tá? Você aí vai usar a lista condicionada, vai usar se erro, tá bom? É validação de dados, quer dizer a lista em validação de dados lista, tá? E ele vai trazer aqui o resultado do nosso PROC-V caso não dê erro. Se der um erro na fórmula, ele vai trazer o valor vazio. Nesse caso aqui, ó, se eu não selecionar nenhum nome, ele vai deixar o campo vazio, porque a gente disse aqui que se desse erro, se der erro a fórmula do PROC-V, que ele me retorne um valor vazio, que ele me retorne nada. Beleza? Então esse aqui, ó, é o nosso mecanismo de pesquisa, beleza? Primeira forma de você usar o PROC-V. Benjamin, 6.660. Beleza, Marcos. Qual é a segunda forma? Tu falou que eram 3 formas. Segunda forma é para você comparar valores. Ah, como assim? Sempre que você precisar, tiver, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, ó, eu tenho uma coluna de valor vendido, tá? Vou trocar o nome aqui, valor vendido e meta de venda. Aqui, ó, meta de venda. Meta de venda. Ok? Tenho aqui agora esses valores aqui, ó. Tá, Marcos, onde está aqui as nossas metas? Ah, nossas metas estão aqui, ó. Tá nessa outra tabela. Beleza. Tem como eu pegar, saber quanto a Agatha vendeu e quanto estava previsto, qual era a meta da Agatha naquele período? Sim, tem como e você utiliza o PROC-V para isso, ok? Se você perceber, as metas aqui, ó, elas não estão em ordem alfabética bonitinha como estão aqui, tá? Como está aqui a nossa lista, ó. Aqui está organizado, tá numerado, tá em ordem alfabética, tudinho, bonitinho. Aqui não, aqui está por valor. Os valores maiores estão em cima e os menores estão embaixo. Então a gente precisa aqui, ó, identificar, tá? Ou seja, estão em sequências diferentes. Então não tem como eu pegar aqui, Ctrl C, Ctrl V, beleza? Aí, pô, mas aí, Marcos, se eu classificar aqui, etc. Velho, toda vez que tu pegar uma planilha grande e for fazer classificações, você vai perder muito tempo. Então, use o mecanismo de procura, que é o PROC-V, tá bom? Então, olha só, a gente quer comparar se a Agatha vendeu, bateu a meta, ou superou a meta, ou não bateu a meta,
tá? Como é que eu vou mensurar isso, tá? Usando o PROC-V, eu venho aqui, ó, PROC-V igual valor procurado. Qual é o valor que eu vou procurar? O nome está idêntico ao valor da meta, tá? O nome, a base do dado está igual, só que um tem valor que foi de fato vendido e o outro tem a meta que aquele vendedor tinha naquele determinado mês. Então, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui, ó, seleciona o critério, tá bom? Esse aqui é o valor procurado. Minha matriz tabela está lá na aba de metas, tá? Nossa abazinha aqui, ó, de metas. Então, eu venho aqui, minha matriz tabela está entre A e B. Posso selecionar, Marcos, só a tabela? Pode. Porém, eu prefiro selecionar aqui, ó. Vou selecionar tudo, porque conforme eu for incluindo informações, caso entre um vendedor novo, já vai estar incluso aí na nossa fórmula. Não vou precisar editar mais ou fazer qualquer modificação na minha fórmula posteriormente, tá bom? Então, ó, beleza? Ele trouxe aqui, ó, minha matriz tabela tá aqui, ok? Ó, matriz tabela, metas A e B, fecho parênteses, número índice de coluna, que para mim retornar isso aqui é 1, 2. Olha, o valor que eu quero está no 2, que é o valor que foi vendido, tá? E eu quero o valor exato. Se ele não encontrar, ele vai me retornar nada, ok? Ele vai me retornar um erro, ele vai me retornar um vazio, vai me retornar um valor zero. Ok? Nesse caso, todos os valores que tem aqui tem na outra tabela, então não vamos ter esse problema. Ok? Então, se eu fizer isso, opa, já tenho aqui o valor da Agatha. Marcos, eu quero validar essa tua informação. Para mim tá diferente. Aqui está em fonte diferente, a gente vai deixar igual aqui. Arial, para ficar bonitinho. Ok, Marcos, vamos validar essa informação. Será se realmente a Agatha vendeu esse valor aí lá na meta? Essa era a meta da Agatha. Já vimos aqui, ó, só de ver que a Agatha não bateu a meta dela. Então, ela está ainda abaixo, dependendo aqui da situação, né, que é um exemplo hipotético que eu peguei. Talvez ainda não acabou o período, estejamos aí na metade, a Agatha esteja bem acima da média, ou acabou o período e a Agatha realmente não bateu a meta dela, ok? Vamos ter aqui que acabou o período e que a Agatha não bateu a meta dela, tá bom? Então, olha só, será se a Agatha realmente é esse valor? Vamos pesquisar aqui. Eu vim aqui, vou atrás da Agatha. E Agatha, opa, 6.801, tá certo? Agatha, 6.801, correto. Então, essa nossa fórmula está validada. Ok? Para eu não vir aqui toda vez e fazer isso, eu vou utilizar o PROC-V, tá bom? Beleza, então aqui ó, a gente já tem uma forma de comparação. Ah, eu tenho que repetir agora para todos eles. Você vem aqui, clica em cima da que você já fez, ok? Puxa no pontinho aqui e 2 cliques no cantinho esquerdo da bolinha, que ele vai copiar a fórmula até onde tem informações. Tá aqui, ó, o Yuri ultrapassou a meta dele muito, tá? Yasmin também, o Iago bateu a meta dele, a Vitória passou também, tá? Então aqui você consegue fazer essa análise rápida. Ó, a Alice ficou muito abaixo da meta dele. Aí você já vai, pô, o que é que tá acontecendo com a Alice? Vamos conversar com a Alice, vamos. Então aí você vai entendendo a sua situação. Então você vai vendo aqui, ó, valor vendido e a meta do vendedor daquele mês. Então você já está comparado. Ah, Marcos, mas se eu não tivesse, por exemplo, selecionado a coluna A e B e a minha tabela aqui, ó, tá? Se eu tivesse selecionado a tabela somente aqui, ó, beleza? Ia dar certo? Vamos ver? Opa, A1, B1, Agatha, meta, porque tá repetido aqui, ó. Fechei, sim, ia dar certo. Porém, se eu fizesse isso aqui, ó, ele ia pegar, ó, a partir da A1, aí, ó, A2, tá vendo, ó, o iníciozinho da fórmula aqui, olha, A2, ele não tá pegando do início. O ideal é que ele pegue a tabela toda, tá? Então, ele tá pegando aqui, ó, a parte da A1 a 201, ou seja, conforme eu vou baixando, a célula vai baixando, a fórmula vai baixando, vai acompanhando ali a seleção que você fez. Então, tá da A5, ó, até a B205, sendo que a nossa tabela, ela tá de A1 a B201. E você vai baixando aqui, ele vai baixando. A não ser que você trancasse as suas células. Marcos, que é trancar a célula. Cifrão aqui, ó. Você vai lá e tranca as suas células colocando o cifrão. Aí sim, né, daria certo. Mas aí sempre que você inserisse um nome novo aqui, tá, você teria que alterar o
B201 para B202. Então, o mais legal é você realmente selecionar as colunas, porque aí você não precisa estar tendo esse trabalho de estar trancando, de estar trancando célula, de estar sempre que vem aqui modificar lá, entendeu? Então você já vem aqui direto, seleciona as colunas e já tem aqui as suas metas. Se quiser saber a divergência, ó, vou colocar aqui div só, divergência, você vai fazer a equação simples, vendido menos meta, ou melhor, para ficar mais matemático aqui o negócio, você vai pegar aqui, ó, meta menos o valor vendido, né? Olha só. Então faltou atingir a meta aí 511. Se você quiser ver diferente aí, valor vendido mais meta, ó, faltou 511. Vamos ver assim que fica mais interessante. Olha aí, ó, faltou 2.000 e pouco. Ah, superou a meta aqui 365. Então você vai vendo aí, ó, entendeu? A situação de quem ficou acima, de quem ficou abaixo da meta, quanto que ficou, entendeu? E assim você vai melhorando o seu relatório. Beleza? Então essa é a segunda forma. Primeiro, o mecanismo de pesquisa. Você utilizar o PROC-V aqui para fazer um mecanismozinho de pesquisa junto com validação de dados, lista. Okay? Uma listazinha suspensa. Para comparação, né, você tem um relatório aí de metas e valor previsto e realizado, né? Nesse caso aqui para vendas, é a meta e o valor vendido do mês. Você pode pegar ali o PROC-V com o critério que é o nome do vendedor e comparar quanto foi que cada um tinha de meta e quanto foi que foi realmente vendido naquele período, ok? Agora, a gente vai usar aqui, ó, o PROC-V dentro de outra forma, por exemplo, a soma, tá? Como assim, Marcos? A soma. Cara, é o seguinte, quero que o PROC-V ele me traga dois valores diferentes, mas eu quero esses valores somados, tá? Então, como é que eu vou fazer? É uma fórmula composta, tá? Você vai poder utilizá-la aí em outros, quando você for usar com critérios diferentes. É quando há mais de um critério eu quero saber aquela soma, o PROC-V vai te ajudar. Só que você vai utilizar aqui, ó, soma, tá? Junto com o PROC-V, tá? Então, eu quero ver aqui quanto foi vendido, o total, né? Das vendas do mês da Ágata, então que já está aqui exposto o nome para mim. Então vem aqui, ó, soma mais PROC-V, mesma coisa, PROC-V, tá? Valor procurado, ó, a Ágata, eu já tenho o nome dela lá, mas eu vou colocar aqui digitado para a gente exemplificar melhor. Ágata, ok. Matriz tabela, vamos selecionar da B até a C, porque é onde está o nome, da esquerda para a direita, lembra? Tá na coluna 2, porque na seleção que eu fiz tem apenas duas colunas. Ele vai considerar sempre a coluna inicial, tá? Da seleção e não da tabela, beleza? Então, da seleção que eu fiz. Valor 0, ok. Terminei a primeira, tá? Fórmula. Mas aí eu quero que venha o valor que foi vendido da Ágata com o da Ana, tá? Tem lá apenas a Ana ali, tá vendo? Então, eu vou simplesmente pegar aqui, ó, para ser mais rápido, vou vir aqui. Vou copiar o PROC-V que eu fiz anteriormente, tá? Seleciono. Em vez de Ágata aqui, vou colocar Ana, tá? Ana, somente Ana. Você vê que a gente tem Ana, Ana Beatriz, Ana Cecília, então somente a Ana, tá? As funções, os critérios são os mesmos, porque é da mesma base de dados, tá? Que é da nossa planilha de venda. Venho aqui e fecho aqui, fechei aqui, ó, os parênteses. Primeiro parênteses é o da soma. Segundo parênteses aqui que tem abrindo é o do PROC-V, que a gente vai procurar o nome da Ágata, ok? Aí fiz as minhas seleções, terminei a fórmula, fechei, fiz o PROC-V de novo, abri aspas, agora as informações que a gente vai buscar da Ana, mesmo critério, seleções, etc. Fechou e fechou agora o primeiro, que é o da soma. Eu dou um Enter, vai vir a soma tanto da Ana quanto da Ágata, tá bom? Vamos validar isso? Cadê a Ana? Aqui a Ana, vamos pintar aqui, Ana e Ágata, aqui, ó. A soma das duas está dando um valor de 12.395. Então, se eu pegar aqui, ó, e selecionar no canto inferior direito, você vai ver a soma aqui, ó. 12.000, tá vendo? 12.395. Então, você tem aí as informações da Ágata e da Ana somado. Então, essa é a terceira forma de você ver, utilizar o PROC-V junto com outra função. Você pode fazer isso com soma, com si, com som, com uma si. Você pode utilizar aí
de várias formas. Aqui foi só para te mostrar que você pode usar o PROC-V dentro de outras formas. Então, primeira forma, mecanismos de pesquisa. Você vem aqui, faz junto com a lista suspensa aqui, tá? Validação de dados, lista, tá bom? Você vai lá e faz a lista, conforme vai mudando, o PROC-V vai trazendo o valor que você está procurando daquele determinado vendedor, beleza? Para comparar dois valores, por exemplo, você tem valor do vendedor X e tinha a meta desse mesmo vendedor. Você vai lá e vai ver se o vendedor bateu, se aproximou daquela meta ali. Você deve ter uma margem ali de erro, tá bom? Não da fórmula, a fórmula vai trazer exatamente. A margem de erro que eu falei é lá no teu operacional. Quando tu tem dois vendedores, tu vai lá e vê que foi vendido X, ele quase não bateu a meta, mas está aceitável, ok, então vamos considerar que bateu a meta. Você vai do critério da tua empresa ou da empresa que você presta serviço, tá bom? E na soma aqui, usando dentro de outra fórmula, que são fórmulas compostas, fórmula dentro de outra fórmula. Nesse caso aqui a gente usou o PROC-V junto com soma, tá bom? Soma PROC-V dentro de soma, né? Usando para trazer dois valores diferentes e somar esses dois valores automaticamente. Então você tem aqui, sempre que quiser mudar, você pode fazer, você pode juntar eles aqui, ó, pesquisa mais PROC-V soma. Então você pode fazer aí várias coisas. Então, esse foi o vídeo. Espero ter te ajudado, espero que você pratique, tá? Excel é prática, então pratique sempre, estude, seja curioso e vai fazendo aí, vai treinando, porque a prática leva à perfeição. Beleza? Então, até a próxima. Fui!